O que fazer quando tudo der errado? Agora, antes de eu te falar o que fazer quando tudo der errado, eu quero te perguntar o quanto você está realmente disposto ou disposta a fazer o que é essencial para resolver esse problema. A deixar de lado as coisas que fizeram você chegar até aí. Todo mundo passa por problema. Alguns durarão dias, semanas, meses. Tem gente que está com esse problema desde a vida inteira. E para os outros problemas, muita gente já fez esse caminho de volta. Muita gente já saiu do fundo do poço e conseguiu retornar à superfície. Algumas pessoas nem sabem como saíram. Simplesmente parece que o problema desapareceu. Outras pessoas sabem que fizeram alguma coisa, mas não conseguiram mapear esses passos. Então, hoje, o que você vai aprender aqui são 2 pontos essenciais para que você saia do fundo do poço, como muitas vezes eu saí. E eu quero te falar que essa jornada, essa subida, ela depende muito da sua força de vontade, do quanto você vai estar disposto ou disposta a fazer o que é preciso, apesar das circunstâncias, mesmo quando for muito difícil o que tem que ser feito. O primeiro ponto é você se lembrar do que é um problema na visão espírita. E por que isso? Porque toda vez que a gente está imerso no sofrimento, na dor, a gente se deixa levar muito pela emoção. E quando a emoção ela está acima da razão, a gente não toma atitudes sensatas. A gente não toma decisões acertadas. Quer um exemplo? Quando um filho sofre um grave acidente e coincidentemente o pai ou a mãe é cirurgião, chega todo mundo no hospital, os colegas de saúde dessa mãe ou desse pai, eles vão falar assim, olha, você não vai operar seu filho. Ele é um familiar muito próximo seu. E nesse momento, por mais que você tenha todo o conhecimento profundo para resolver um problema como esse, você não vai. Você vai sentar lá na sala de espera e esperar. Por que isso? Porque naquele momento, por mais que aquela pessoa saiba o caminho que tem que ser feito, as emoções estão tomando conta. Ela não vai ter aptidão para resolver aquele problema. E se ela tiver e acontecer alguma coisa, algum imprevisto, que de novo leve suas emoções para o primeiro plano, ela se desespere ali na hora porque aconteceu um imprevisto, pode ser que ela tome uma má decisão e se arrependa pelo resto da vida. Então, da mesma forma que existe esse cuidado na área da saúde para que as coisas sejam feitas muito mais com a razão do que com a emoção, a gente faz a mesma coisa na nossa vida. A gente tem que parar um pouco na hora do problema, na hora da dor e raciocinar sobre isso. Tentar colocar as emoções no devido lugar. Agora, o que é um problema então? Quando uma criança ela quer colocar a mão na panela quente, o que é que a mãe faz? Ela afasta a criança e fala assim, filha, se você colocar a mão ali, você vai queimar, então sai. Aí eis que a mãe sai e a filha, teimosa como é, vai lá e coloca a mão na panela quente. O que é que acontece? Ela queima a mão. Isso é a consequência do que ela fez. Então, a mão queimada é um problema. Na nossa vida, Deus coloca na nossa companhia benfeitores espirituais que estão a todo momento nos inspirando a fazer coisas boas e evitar coisas más. E não só isso, Deus, na sua misericórdia, coloca também na nossa consciência, no nosso coração, uma espécie de manual do certo e errado. E quanto mais a gente vai se tornando um pouquinho melhor, mais esse manual vai ficando cada vez mais claro, mais evidente, para que a gente vá refinando nosso comportamento. Só que mesmo assim, a gente, como uma criança teimosa, vai lá colocar a mão na panela quente. E aí vem o problema. Então, o que é o problema? O problema é uma consequência de um movimento errado da alma. Deus mostra o caminho para você, mas toda vez que a gente se desvia,
a vida dá um problema, como um sinal de alerta para a gente fazer o caminho de volta. Existem 4 coisas sobre os problemas que eu sei que alguns vão se surpreender, mas eu espero que todos se lembrem. E o primeiro ponto é justamente esse, que problema é a consequência de um erro que nós cometemos nessa ou noutra vida. Já no segundo ponto, eu quero mostrar antes para você uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. E começa assim: se em 2 partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar, ou seja, o que é que ele não pode evitar? Os débitos da vida passada, os flagelos naturais, acidentes, deformações que ele já nasce com aquilo, etc, 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 que são coisas que vieram da vida passada, tá? A outra das tribulações de que ele se constitui a causa primária, ou seja, coisas que ele fez naquela vida atual. A causa do problema se deu na vida atual, tá? Pela sua incúria ou por seus excessos, ou seja, ele teve aquele mal na vida dele, seja porque ele fez de menos, incúria, ou porque ele fez de mais. Mas qualquer dessas coisas é por culpa do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua vaidade, da sua ambição, da sua cobiça e aí vai. Ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede e muito a primeira. Ou seja, as coisas que nós fazemos nessa vida excedem em quantidade muito as coisas que fizemos na vida passada e agora sofremos as consequências. É como se, imagina que Deus te deu 95 anos para você pagar 2 boletos. Tá bom o prazo, né? 95 anos para pagar 2 boletos. Um boleto, olha, você tem que ser uma mãe melhor, tá? É o seu boleto que você tem que pagar nessa vida. O outro boleto vai se reconciliar com aquele familiar, tá bom? Só que aí você encarna, chega lá nos seus 40 anos, olha para os seus boletos e se assusta, porque você não tem 2 boletos com você, você tem 25 boletos com você. E aí você pensa, meu Deus, o que aconteceu? Eu só vim com 2, o resto eu que criei aqui. Aí, vamos lá, continua lá no Evangelho. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, as quais se pouparia sempre que obrasse com sabedoria e prudência. Olha só, sabedoria e prudência. Sabedoria é o conhecimento aplicado, não é só eu estudar, não é só eu ler, mas cada coisa que eu aprendo, eu vou lá e coloco em prática, até fixar. Isso é sabedoria. E prudência, o que é prudência? Prudência é você agir com calma, é você aquietar o facho, deixar os ânimos esfriarem, é você, se não for solucionar, silenciar. É você não botar fogo, é você pensar antes de agir. Isso é agir com prudência. Continuando aqui no Evangelho. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus. E que, se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente felizes, ditosos, bem-aventurados. O segundo ponto que nós temos que lembrar é que é possível evitar a maioria dos seus problemas. Ou seja, sua vida pode ser mais leve, como disse Jesus lá em Mateus 11, 28. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Nesse exemplo que eu dei, a gente tinha 2 boletos para pagar. A gente poderia ter evitado os 23, no caso. Imagina que Deus manda 100 gramas de problema, mas a gente quer carregar um piano. É por aí. Vamos a mais um ponto. Tem uma frase de um cantor famoso que diz assim: a vida vem em ondas como o mar. Há quem diga que essa frase, a primeira pessoa que falou foi Lulu Santos, mas eu acho que já vem outra pessoa falando sobre isso, e daqui a pouco eu falo quem foi. A onda, por que a vida vem em ondas? A onda, ela começa lá no mar como? Como uma marola, né? Deixa eu fazer com essa mão aqui, ó. Como uma marola.
bem suave. Digamos que ela é o seu problema, né? Então, ela vem bem suave. À medida que ela vai chegando na praia, ela vai aumentando, até dar aquele caldo em quem está distraído. Mesma coisa o problema. Ele vem suave. Aí você ignora, você não tá nem aí, deixa pra lá. E ela vem aumentando. Até que ela vem enorme e pega você. Parece aquela hora que você fala, nossa, deu tudo errado. É um exemplo da bebida, né? A bebida, aquela pessoa começa ali bebendo no fim de semana, depois vai para quinta, depois já começa na terça, depois o chefe começa a falar, olha, você tá chegando muito atrasado, você não tá rendendo como antes. Aí a pessoa fala, deixa pra lá. Aí depois vem a esposa encher o saco e falar assim, olha, você tá saindo de casa na sexta, só volta no domingo, e começa a brigar, brigar, brigar. E a pessoa fala, nossa, não tô vendo isso, isso não é, não tem nada a ver, não sei o que, não é assim. Até que um dia essa pessoa começa a passar mal, porque fazia um tempo já que ela vinha tendo um cansaço aqui, uma dorzinha ali, mas também deixava pra lá. Eis que a pessoa passou mal, foi pro hospital. Chegando no hospital, descobre que tem uma doença grave. E naquele momento, a pessoa para e pensa, e ela percebe que não é só a doença grave. Naquele momento da sua vida, ela já se vê sem emprego, já se vê sem a esposa, o filho que também saiu de casa, não dá mais notícias. E ela, no caso, a pessoa só sabe pensar. Isso veio do nada. Foi de repente, não entendo como. Parece que tudo deu errado. De repente, não. Veio em ondas. E você lembra que eu falei que essa frase, aquela frase da vida vem em ondas, eu acho que ela não veio por Lulu Santos, mas ela veio por outra pessoa? Vou te mostrar agora. Depois de regulares períodos de paz e ordem, a alma é visitada pela aflição, em nome da sabedoria divina, que em nome da sabedoria divina lhe afere os valores e conquistas. Foi Emmanuel quem disse isso. E o que é que ele quer dizer com tudo isso? Que esses períodos de tempestade, que ele chama de aflição, e calmaria, que é o de paz e ordem, eles são regulares, eles acontecem em ciclos. Ora vem um, ora vem outro, ora vem um, ora vem outro. E aí vem aquela pergunta, então quer dizer que depois do período do problema, vai vir a calmaria, vai vir uma paz. Então será que eu não preciso resolver meu problema? É só esperar aqui, ó, de braços cruzados, que ele vai vir, que ele vai passar e a calmaria vai vir? Será? Onde tem uma outra frase maravilhosa de Emmanuel também que diz: a oportunidade passa, mas a luta adiada volta sempre. Ou seja, o que vai embora é a oportunidade que você teve de resolver aquele problema. A aflição, o período de aflição em si, ele pode até passar. Mas a lição que você não aprendeu, essa aí não passa, ela vai voltar. É por isso que muitos problemas parecem que foram embora do nada sem você entender. Mas calma, porque se você não aprendeu a lição, se você não teve essa consciência de que resolveu isso, ele vai voltar. E espero que volte nessa vida, porque quando um problema que não foi corrigido aqui, aprendido aqui, ele deixa para voltar na próxima, não é muito uma boa notícia. Ele não vai voltar tão doloroso quanto veio, ele vai voltar mais, muito provavelmente. Então sempre aproveite as oportunidades quando elas estiverem na sua mão. E eu estou chamando o problema de oportunidade, tá? Porque é isso mesmo. Enquanto a lição não for aprendida, enquanto você abrir mão dessa oportunidade, você vai continuar tomando esse remédio amargo. Vamos ao terceiro ponto sobre problema. A oportunidade passa, mas a luta adiada volta sempre. Essa é a terceira coisa que você tem que lembrar sobre problema.
Continuando, é incrível essa música. Eu sugiro demais que vocês, após aqui a nossa conversa, vocês peguem a música e deem uma lida nela, que ela tem muito mais coisa em comum. Aí diz assim: tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir. Ainda dessa mesma música. Talvez cheguem outras oportunidades, vestidas de outros problemas, porque nem sempre o problema ele volta exatamente daquele jeito. A lição, ela sempre vai voltar, mas ela pode vir com outra cara, de outro jeito. Mas deixa eu te falar uma coisa. É agora, é hoje, é nesse problema, é nessa oportunidade que você pode mudar o seu destino, que você pode ajustar as coisas, aprender, resolver, quebrar o ciclo e começar a construir a vida que você tanto quer. É a cada problema e a cada dificuldade que você tem essa oportunidade de reescrever, sabe? As coisas. Opa, não quero mais. Não quero mais esse problema na minha vida. Eu tenho como mudar isso agora. Quebrar esse ciclo. E por mais que você tenha feito coisas das quais não se orgulha no passado, deixa eu te falar. Ou também sofrido coisas que você não quer lembrar. Deixa eu te falar. O seu futuro, ele está intacto. Intacto. Então, deixa as coisas do passado no passado. E começa a olhar para o hoje. Para as coisas que você vai começar a construir hoje. Imagina um barco no oceano. Imagina. Você está lá, você está no barquinho sozinha no oceano. Está num período tranquilo, calmo no mar. É hora de você tomar fôlego, descansar um pouco, organizar as ideias, imaginar algumas coisas para quando a tempestade vier. Eis que começam a chegar alguns barquinhos. E agora começa um vento forte, realmente muito forte. E aí você percebe lá no seu barquinho que tem alguns barcos que vão muito rápido, eles vão muito longe. Eles aproveitam aquele vento forte e ó, disparam. Tem outros barcos que parece que quase estão naufragando. Eles tomam ali um caldo, uma água e se viram e se rebolam e estão ali naufragando. Ou quase. E tem outros que estão indo, mas não tão rápido. Eles estão mais devagar. Ali apanhando um pouco, indo um pouco, né? Mas estão indo. O que é que faz aquele barco? Qual a diferença daquele barco que está indo lá na frente para esse que está aqui todo errado, se embolando e naufragando? É só o tempo, a força de vontade. Porque aqueles marinheiros ali que estão lá na frente, eles começaram assim. Eles começaram desse jeito. Até que eles foram entendendo que a cada vento forte era hora de começar a trabalhar, puxar aqui a vela, fazer assim, amarrar corda assado. Eles foram percebendo o caminho, existia um processo ali. Ah, eu faço assim, eu faço assado, isso. Então eles começaram a usar o vento forte a favor deles. Eles começaram a evoluir no vento forte e não ficar aqui. É isso. É o que fazer enquanto a tempestade está acontecendo. O vento forte, ele é o teu problema, ele é a tua dificuldade. O que faz o barco andar não é o vento forte, mas é o ajuste das velas. O vento, ele é o problema. O ajustar as velas é o como você está reagindo a isso. O que você está fazendo enquanto o problema está ali acontecendo. Enquanto você vive o problema. O que você tem feito. Então mude o seu comportamento diante da dificuldade. Faça algo diferente do que você vinha fazendo. Se esses barquinhos que estão aqui se afundando, se balançando todo, continuarem da mesma forma, eles não vão sair do lugar. Eles têm que parar e entender que alguma coisa diferente tem que ser feita. E eles vão aprendendo, e lapidando e refinando, até se tornarem aqueles marinheiros que já estão lá na frente. Olha que interessante, para a espiritualidade, aprender uma lição, e essa lição pode vir
vestida, embalada de diferentes problemas, né? Porque a gente viu que o problema vem em ondas. Aprender uma lição é como raspar o prato, tá? Raspar o prato. Ou seja, aquela lição veio até mim. Então, se eu aprendi com aquela lição, mas eu só comi 30% do prato, eu só entendi, eu só aprendi, eu só executei 30%, ela vai voltar para mim. Mas ela não vai voltar mais um grande problema. Ela vai descontar aquela parte que eu aprendi. Então, ele vai chegar para mim com menos carga, até que eu vá comendo mais desse prato, até que chegue só 5% daquele prato ali para eu terminar de raspar. É por isso que quando a gente passa por um problema, às vezes a gente fica impressionado, porque a gente fala assim, nossa, esse problema era tão grande, mas eu estou impressionada comigo, porque eu superei tão bem. Ou a gente fica observando um problema onde uma pessoa faz um escarcéu, sofre, se acaba, e outra pessoa com o mesmo problema, às vezes ela supera tão bem, passa tão de boa. É porque uma parte da lição que está ali, aquela pessoa que está superando melhor, ela já aprendeu. Entendeu? Então, ela está sofrendo bem, bem menos. Quarto item sobre problema que eu quero que vocês lembrem. A forma como você reage aos problemas define quanto tempo você passa neles. Vamos agora ao segundo ponto essencial para você saber o que fazer quando tudo der errado. E esse segundo ponto, ele é bem interessante porque ele é um agrupado de lições que eu aprendi. Foi com essas lições que eu consegui resolver alguns problemas. Eu transformei esses aprendizados numa escada e tem muitos problemas que eu não consegui resolver ainda. Mas eu sei que eu já estou no degrau 1. E saber que eu estou no degrau 1 e saber quais são os outros degraus para que eu resolva esse problema já me traz muito mais conforto para que eu consiga fazer a minha jornada. Então, se está me ajudando essas lições que eu aprendi, eu acredito que pode te ajudar também. Eu acho que é válido trazer isso aqui a nível de experiência. Eu chamo essa escada de escada da resiliência. E ela começa pelo chão, né? Ela começa pelo zero. E o que é zero? É não enxergar o problema. É assim que a gente começa. Quantos problemas hoje você vive, mas que você não sabe que é um problema? Você acha que é normal. Ah, porque todo mundo vive assim. Ah, porque todo mundo faz. Não é normal, não? Não, não é. Nem tudo o que a maioria das pessoas fazem é o correto, é o ideal. Lembre sempre disso. Lá na frente você vai começar a perceber que aquilo que parecia normal e comum, na verdade é um problema, está errado e te causou tantos problemas na sua vida. É quando você vai sair do zero para o primeiro degrau. Às vezes, na hora do sofrimento, a gente faz um caminho muito automático. E a primeira coisa que a gente faz é reclamar. Isso me lembra de uma história de um senhor que foi abastecer o carro. Ele saiu e foi na loja de conveniência, no meio do caminho tinha um cachorro. E esse cachorro estava grunhindo muito, se contorcendo e fazendo um barulho muito esquisito. Mas ele foi na loja de conveniência, demorou lá. E quando saiu, o cachorro estava do mesmo jeito, grunhindo, fazendo barulhos, contorcendo. E aí ele perguntou para o frentista, por que aquele cachorro está assim? E o frentista falou, ah, é porque ele sentou num prego. Mas se ele sentou num prego, por que ele não levanta? E o frentista falou, é que ele é que está doendo o suficiente para ele reclamar, mas não está doendo o suficiente para ele levantar. Moral da história. Existem dois tipos de dor. A dor que dói e a dor que muda.
E o que a gente precisa aprender é usar a dor para mudar. Porque reclamar não funciona. Reclamar é clamar repetidamente. Clamar, 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 clamar. É a gente reclamando. A gente está dizendo para a vida que a gente se abraça com o problema. Que a gente não quer resolver o problema, a gente quer que outra pessoa resolva. Tem gente que, por mais que diga que não gosta de problema, tem essa relação íntima com o problema. Pensa aí, tem uma pessoa que chega perto de você e começa a reclamar. É porque isso, é porque isso, é porque aquilo, fulano isso, fulano aquilo. Aí você chega com a solução. Olha, você já pensou em fazer tal coisa? Essa pessoa que está abraçadinha com o problema, ela não vai falar, ah, que bom que você chegou com essa ideia, ainda bem, é isso que eu vou fazer. Ela não vai falar isso. Ela vai falar, não, mas aí não vai dar certo não, sabe por quê? Porque tem isso, porque tem isso, porque tem isso, porque tem isso. Ela vai continuar procurando problemas. Então reclamar não resolve. E quem gasta muito tempo focado no problema, não tem tempo para trabalhar na solução. Um outro comportamento do degrau 1 é culpar alguém. É aquele famoso, só bati o carro agora porque de manhã você estava conversando comigo e me estressou. Então, quando eu saí de casa, eu fui lá e bati o carro. Foi culpa sua. Ou então, quando você se vitimiza. Eu tento de tudo, mas as coisas só acontecem comigo. É esperar alguém resolver. Anda juntinho com reclamar assim, ó. Ignorar, se acostumar à dor. Isso é muito ruim, porque você já conhece a dor. Mas você pensa, não vai mudar. O mundo é assim. Só cabe eu me acostumar. Entendeu? Isso é o pior. Se desesperar, ser ingrato, se revoltar, questionar ou acusar Deus. Todos esses comportamentos que estão no degrau 1, eles são um peso a mais de sofrimento nas nossas costas. E esses comportamentos, eles impedem que a gente saia do problema, que a gente cresça. Eles impedem que a espiritualidade faça adequadamente a sua ajuda, que eles nos deem seu apoio. A gente precisa sair desse degrau para poder realmente se livrar do problema. É o primeiro passo. Por isso que eu coloquei degrau 1 e chamei o outro de 0. Esse primeiro degrau eu chamo de degrau do sofrimento. Por quê? Porque a dor nós já temos. Alguns vão viver essa dor a vida inteira. Mas o sofrimento a gente pode escolher. A gente pode decidir sofrer cada vez menos. Quer um exemplo? Às vezes você está no grupo de WhatsApp e tem uma pessoa lá que está com uma doença muito difícil, dolorosa, às vezes degenerativa, que é aquela que piora com o tempo. Mas é a pessoa mais positiva, a que tem mais bom senso, a que dá mais conselho para todo mundo ali no grupo. Parece que é a que tem menos problema. Mas será que ela não tem problema? Tem. E gigante. Só que ela escolhe todos os dias não sofrer. E perceba, ela escolhe todos os dias, porque escolher é uma decisão diária. É você viver uma coisa. Vai dar uma vontade danada de ficar no degrau 1, de reclamar, de culpar, de vitimizar, etc. Vai dar vontade. E você vai parar a respirar e falar, não, hoje não. Hoje eu vou para o degrau 2. Entende? Então isso faz com que ela sofra menos, viva a dor dela, mas com muito mais leveza. Deus não quer que você sofra. Ele quer que você cresça, que você evolua, que você aprenda, que você entenda que quanto mais você der um passo na direção certa, mais feliz você vai ficar. A conexão entre vocês vai crescer. E todo pai
a maioria dos pais, mas pelo menos o Pai Celestial, Ele quer o seu bem. Ele quer que você esteja mais perto dele, que você seja mais feliz. Então, ele vai estar ali a todo momento, torcendo, te apoiando, te enchendo de bênçãos, para que você faça o seu caminho na direção de uma vida melhor. Tem uma plaquinha no centro que eu trabalho que fala assim: o bem não faz barulho, o barulho não faz bem. E é exatamente isso. No degrau 1, nós temos o barulho. É o barulho que quebra a harmonia. Então, toda vez que a gente está fazendo muito barulho no degrau 1 lá, a gente não está contribuindo para o bem que podemos fazer para nós mesmos e para que os outros nos ajudem, né? Nossos mentores espirituais, nossos amigos aqui também encarnados. Então vamos para o segundo degrau. É a partir desse próximo degrau que a vida começa a melhorar. Segundo degrau é aceitar. E quando eu falo aceitar, é aceitar o seu problema. Porque tem problemas que envolvem mais de uma pessoa. Então você tem que separar nesse problema o que cabe ao outro e o que cabe a você. Vamos lá. Se alguém falou mal de você, problema da pessoa. Se você se magoou, o problema é seu. Se alguém te abandonou, o problema é dele. Se você se sentiu rejeitada, se tratou mal por isso, ou descontou no seu filho por isso, o problema é seu. Se alguém fez chantagem com você, problema dele. Se você aceitou essa chantagem, se você se afogou em dívidas, o problema é seu. Se alguém maltratou um ente querido, o problema é dele. Mas se você, a partir daí, desejou vingança, se você criou muitos desafetos, o problema é seu. Se alguém te causou um trauma enorme, esse problema é dele. Mas se você se fez algum mal por isso, se você acabou ferindo outras pessoas, emocionalmente falando, porque você não conseguiu perdoar aquele fato, porque você não conseguiu seguir em frente, essa parte do problema é sua. Então, aceitar é olhar para a parte que te cabe no problema e se responsabilizar pelo passo errado que você deu, independente do que tenha acontecido antes. E eu quero lembrar que um problema, ele é um erro de algo que você fez nessa vida ou na outra. Porque pode acontecer de você falar, mas eu estou sofrendo isso, mas eu não sei qual é a parte que me cabe. Eu não consigo identificar. Parece que realmente é uma grande injustiça. Mas lembre-se, pode ser que a causa não esteja nessa vida, esteja em outra. Tá certo? Você não precisa tentar descobrir o que é. Se você veio com o véu do esquecimento, como todos nós viemos, talvez seja mais benéfico que você não lembre da causa, para que você consiga aceitar melhor as suas circunstâncias. Fazer esse passo de uma forma que isso proporcione mais acertos para você. Aceitar é acreditar que Deus é justo, que todos nós somos regidos pela lei de ação e reação e que a vida vai devolver ou está devolvendo para você ou para o seu adversário a parte que cabe no problema de cada um. Então a vida também vai devolver para você os bons frutos do que você vai começar a plantar hoje. Aceitar não é se acostumar ou se acomodar ao mal que você vive. É entender que apesar da loucura, da esquisitice, da maldade do mundo, o maior mal está dentro de você, através do orgulho, através da vaidade, do egoísmo, da cobiça e de tantas outras coisas. E que enquanto você não se livrar
dessas doenças da alma, você vai continuar tendo problemas, outros problemas, novos problemas. Aceitar é decidir que você não quer ser mais aquele filho que briga, que esperneia, que precisa ser carregado para tomar um remédio amargo. Aceitar é decidir que agora você quer ser aquele filho que sabe que o remédio amargo que o pai tem para te dar tem um gosto muito ruim, mas que você vai tomar sem dar trabalho. Aquele filho que passa pela dor, mas que escolhe sofrer cada vez menos. Aceitar é não cruzar os braços. Então, se você tem uma doença, não é dizer, eu tenho essa doença é porque Deus quer, então não vou fazer mais nada. Não é isso. Nosso terceiro degrau é agradecer. Você já reconhece que tem um problema. Você entende o que é um problema na visão espírita. Você sabe separar dentro do problema qual é a parte do outro e qual é a sua parte. E isso já te ajuda muito a aceitar o problema, a ter resignação. Mas muitas vezes você, aceita o problema, mas você não sabe como resolver. O caminho para a solução não está claro, você não sabe nem qual é o próximo passo. Parece que está tudo escuro na sua frente ainda. É aí onde entra o agradecer, o ter gratidão. A gratidão, ela é a luz que vai iluminar o teu caminho na solução para o teu problema. Gratidão é ver valor em tudo o que os outros fazem para você, e esse tudo inclui Deus também. Então é a gente saber agradecer desde o ar que a gente respira, aos nossos órgãos que estão em funcionamento, que nos mantêm vivos, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos problemas. São benditos os problemas, porque eles nos tiram de um lugar que já não nos cabe mais. Igual aquele prego na história do cachorro. Ele estava lá. O cachorro precisava sair daquele lugar. Não cabia mais ele ali. Ele tinha que ir para outro lugar, melhor. Precisa que ele levante. Então, os problemas é algo que nós também precisamos agradecer. E olhar para tudo nos mínimos detalhes. Sabe? Gratidão é sobre isso. Tem um trechinho aqui do Evangelho que eu queria que você lesse um pouquinho comigo. Se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem os havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos varreram da memória, e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. A gente acha que do que pede ainda recebe pouco, mas não é. A gente recebe inúmeras bênçãos e a maioria a gente nem pede. E se a gente pudesse ter uma lista de tudo que recebe, a gente se sentiria humilhado por estar sendo tão ingrato, por não agradecer a Deus da hora que acorda, da hora que dorme. Deus jorra bênçãos inúmeras de um lado, e do outro lado, a gente está o quê? O que a gente aprendeu aqui? Que está criando mais e mais boletos, problemas. Quando a gente está olhando muito para o problema, a gente esquece de ver todas as coisas boas que a gente já tem, que a gente recebe. Então sejamos gratos todos os dias, pelos mínimos detalhes, porque nada do que a gente tem, do que a gente conquistou, é fruto unicamente do nosso esforço. Não é. Aí tem um poema que eu trouxe, da Amélia Rodrigues, que ele é muito bom, principalmente para quem não está muito acostumado a orar agradecendo. Então eu sei que a gente já está muito acostumado a orar pedindo, e quem quer começar a entender, mas eu vou agradecer pelo quê? Eu vou olhar para onde? Às vezes a visão ainda está fechada para isso. Pegue esse poema chamado Poema de Gratidão, de Amélia Rodrigues, que é belíssimo, belíssimo. E faz a oração com ele todo dia. Uma hora você vai começar acrescentando mais coisas às suas coisas.
No final, ele fala assim: obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, se é uma favela, uma tapera, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa do caminho, seja lá o que for. Que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de uma mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, a companhia de um cão, alguém que nos dê a mão. Mas se eu não tiver a ninguém para me amar, nenhum teto para me agasalhar, nenhuma cama para me deitar, nem aí eu reclamarei. Pelo contrário, eu te direi: obrigada, Senhor, porque eu nasci. Obrigada porque eu creio em ti. Pelo teu amor. Obrigada, Senhor. Então, por tudo a gente pode dar bênçãos. E depois desse sentimento que você colocar em si de gratidão, dessa luz que você colocar no seu caminho, vem o quarto passo, que é agir. Agir. Mas agir com fé, com sabedoria, com prudência. Coragem, sou eu, não tenha medo, venha. Isso foi o que Jesus disse a Simão Pedro, quando ele estava andando sobre as águas e chamava Simão Pedro para sair do barco e andar também sobre as águas. E enquanto Simão Pedro mirava em Jesus e não na tempestade, Simão Pedro andou sobre as águas. Ilumine o seu caminho com a gratidão. Dê um passo que Deus dá ao chão. Confia. Isso é ter fé. Isso é ter fé. É saber que você não está só. Que você anda junto com Deus. Você dá um passo e Ele te mostra o outro. Então, não esqueça que não importa o tamanho da sua onda, do seu problema, da sua tempestade. Jesus acalma o mar. Jesus acalma. Quando Simão Pedro voltou para o barco, Jesus ordenou que a tempestade parasse e ela parou. É nesse degrau que as mudanças acontecem. Não só porque os períodos de aflição eles vêm e vão como as ondas, como Emmanuel falou. Mas porque quando você chega nesse degrau, você já aprendeu alguma coisa da sua lição. Já aprendeu. E eu espero muito que você busque aprender ao máximo para que esse problema venha muito menor da próxima vez ou nem precise vir mais. Porque tudo muda quando alguma coisa dentro de você muda. Confie nisso, porque essa é uma lei divina. Tudo muda quando algo dentro de você muda. Você vai perceber que na hora de agir, que chegar esse momento, tem hora que vai ser melhor silenciar, quando antes você ficava esperneando. Tem hora que vai ser melhor falar, quando antes você guardava a mágoa. Você vai perceber que algumas ações fazem mais sentido que você tente algo diferente. Porque fazendo do mesmo jeito, vai ficar igual aquele barco, batendo e quase naufragando. E aprendendo um pouco, olhando um pouco. Mas não foi assim que eu aprendi, a maioria das pessoas não faz assim. Mas eu vou tentar, porque eu acho que vai dar certo. Vai fazer você, andar como aquele barco. Saber usar a tempestade a seu favor. Isso é agir com sabedoria, prudência. Lembra que a gente conversou sobre sabedoria e prudência? Pois é. Então, onde está o seu tempo, está o seu resultado. Dedique o tempo que você tem para fazer boas coisas a seu favor. Que você trabalhe com alegria, que você seja gentil dentro do seu lar, que você faça um favor a um amigo ou uma boa ação a um desconhecido. Que você esteja junto com pessoas que te façam bem. Que você dê o melhor de si.
dentro das suas possibilidades. Que você aprenda que, mesmo que o seu problema seja um problema que demore muito, ou que você tenha a vida toda que conviver com ele, que você aprenda a viver a vida em Cristo, apesar do problema. E não viver o problema. Não, esse não é o foco. O foco é quem você se torna durante a tempestade. A bondade divina, ela te colocou na exata situação que você precisa estar, no melhor lugar para o seu aperfeiçoamento. Então aceite, agradeça, mesmo sem ter todas as explicações. E dê o melhor de si, junto com Deus, nunca tentando fazer só, mas sempre com Ele em pensamento e em oração. Lembre-se, Deus é justo e a vida devolve. Muito obrigada.